boa noite. Obrigada pelos que estão aqui presenciais. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo aí pelo Facebook, né? Nós vamos fazer agora um relaxamento. Então, vou pedir que fechem os olhos um pouquinho. Aí, você que está aí em casa também nos acompanha fazendo isso, antes da gente começar a palestra, né? Porque nós vamos estar falando também um pouquinho sobre relaxamento, sobre oração, e aí a gente já faz um exercício agora. Então, vamos fechar os olhos, sentar bem confortável, de preferência relaxar os braços, as pernas, né? Se encostar bem aí no encosto da cadeira, na sua casa, você que está aí na sua casa, se tiver uma cadeira bem confortável, encosta bem as costas, para ela ficar bem retinha, né? Mas confortável. E aí, na medida do possível, quem puder respirar, quem estiver em casa que está sem máscara e pode fazer isso, então respira fundo. Quem conseguir aqui dar uma respiradinha pequena também pode fazer, tá? E vamos centrando a atenção agora na nossa cabeça. E nós vamos dando uma ordem assim. Retira todas as preocupações da tua testa. Retira todas as preocupações dos teus olhos. Retira todas as preocupações do teu maxilar, da tua boca, da tua língua. Retire todas as preocupações do teu couro cabeludo. Retira as preocupações que estão colocadas na tua nuca, no teu pescoço, nos teus ombros. Retira as preocupações do teu peito, das tuas costas. Retira a preocupação do teu abdômen, do teu quadril. Retira todas as preocupações das tuas coxas, dos teus joelhos, das tuas pernas, dos teus tornozelos, dos teus pés. E agora observa os dedos dos teus pés. E relaxa os dedos dos teus pés como se eles quisessem pender em direção ao centro da terra. Relaxa a sola dos teus pés. Relaxa o teu calcanhar. Relaxa a panturrilha. Deixa a panturrilha solta. Relaxa atrás dos teus joelhos. Relaxa as tuas coxas, relaxa novamente teu abdômen, teu quadril, relaxa bem o teu peito e as tuas costas, relaxa os teus ombros, o teu pescoço, a tua nuca, toda a tua cabeça, o teu couro cabeludo, a tua testa, os teus olhos, as tuas bochechas, relaxa a tua língua, relaxa o teu corpo inteiro. Se der para suspirar, dá um suspiro. Que bom relaxar. Tá? E vamos nos ligando aos nossos mentores, aos mentores desta casa, aos mentores deste trabalho, a equipe do Arcanjo Miguel, pedindo que eles estejam conosco. E vamos então nos ligando ao Arcanjo Miguel, dizendo: Bem amado Miguel Arcanjo, defendei-nos nas horas de conflito. Seja nossa proteção contra toda a maldade e tentação de forças visíveis e invisíveis. Enfraquecei-as. Humildemente suplicamos, príncipe da legião celeste, pelo poder de Deus, removei da atmosfera da terra todos os espíritos mal intencionados que visam corromper nossas almas. Bem-amado Miguel Arcanjo, em cima, embaixo, na frente e atrás dos lagos, seguimos sob a sua proteção. E agora nós vamos imaginando um cálice dourado imenso. Esse cálice começa a virar e a despejar um líquido verde sobre todo o planeta Terra, trazendo cura para todos nós. E vamos voltando aqui agora para essa sala e vamos iniciar a nossa conversa, né? Então podemos voltar para cá. Hoje eu pensei a gente conversar sobre um tema que sempre é atual, mas hoje mais do que nunca, né?
saúde, doença e cura, que é um tema que nós na Casa Espírita também sempre trabalhamos muito, tá? Então, começando a pesquisar para falar com vocês sobre isso, né? Eu cheguei na definição de saúde da Organização Mundial da Saúde, né? Então, a Organização Mundial da Saúde diz que ter um completo bem-estar físico, sensorial, emocional, mental, espiritual e social. Então, ter saúde é bem complexo, né? Significa que a gente está bem em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, eu posso não ter nada fisicamente, estar bem fisicamente, mas emocionalmente eu estar com alguma dificuldade. Então, na verdade, eu não teria saúde, porque se algum dos meus campos está comprometido, eu não tenho saúde, né? Ou social, ou espiritual, né? Então, eu preciso ter todo esse complexo saudável para eu poder dizer que eu tenho saúde. E se a gente olhar sobre uma ótica mais espiritualista, a gente poderia dizer que saúde é ter uma perfeita conexão entre a criatura e o Criador. Nós, criaturas, e Deus, nosso Pai, o Criador, né? Outra teoria diz que tornar-se saudável, para um ser humano ser saudável, ele precisaria ser entusiasmado, ativo, participante do progresso e ser um empreendedor. Então, estar ativo na vida, não vendo a vida passar, tá? Importante. Então, se a gente pensar assim, se o nosso espírito for puro, feliz, alegre, amoroso e sábio, eu só posso ter saúde, né? Então, nos leva a pensar que a gente precisa primeiro cuidar do nosso espírito. Se o nosso espírito estiver assim, né, feliz, alegre, amoroso, sábio, eu não vou ter doença, eu vou ser saudável, tá? O nosso espírito é que dá as determinações para a nossa vida, para o nosso corpo, para o nosso comportamento, para as nossas atitudes, né? E o nosso ego, que é aquele que a gente constrói durante a nossa encarnação, tá? Ele deveria seguir as determinações do nosso espírito. O que acontece é que nem sempre isso, na prática, acontece assim. Às vezes a gente vem com aquela intuição, a gente vem com aquela programação e por causa de coisas que vão acontecendo na nossa vida, a gente desvia do nosso caminho, né? Então a gente diria que o espírito é um raio de luz da divindade, é o portador de vida, imagem e semelhança de Deus. Nós chamamos como espírito. Por exemplo, dentro da teoria do Jung, ele chama de self, né? O espírito. Algumas religiões chamam de Espírito Santo, outras chamam de eu superior, outras simplesmente de eu, né? Eu profundo, pérola oculta. Mas a verdade é que várias religiões, linhas teóricas, estudiosos abordam esse tema do espírito, só que cada um vai nomeando conforme acha melhor, né? O nosso espírito, ele possui uma vocação natural e um talento para servir a humanidade. Como eu falei antes, nem sempre a gente escuta esse talento, né? E essa vocação, né? E ele vive observando as leis naturais da evolução. A gente sabe que no universo existem várias leis que elas acontecem independente da nossa vontade, né? E aqui se fala das leis da compaixão, da periodicidade, da harmonia, da reencarnação, tá? E essas leis, elas estão presentes em todo o universo, inclusive a lei da evolução, tá? A lei da evolução a gente pode ver muito bem quando a gente olha aqueles outros elementos ou companheiros que estão conosco na vida nesse planeta, que seriam
os minerais, os vegetais, os animais, o próprio homem, né? E os anjos, por que não, né? O Leon Denis, né? Francês, filósofo, né? Que trabalhou também dentro da espiritualidade, ele cita que a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, tá? E aí se fala então que o que acontece? No reino mineral há atrações moleculares. No vegetal já evolui um pouquinho, então aparecem sensações. No animal, os instintos. No hominal, nós homens, há o pensamento contínuo, a razão, o sentimento e o livre-arbítrio. Tá? Então a gente vai numa crescente de evolução. Vamos pensar assim, ó, se a gente pega um monte de azeitona, né, e espreme, o que a gente consegue? Azeite de oliva. Azeite de oliva, né, óleo de oliva, né, extraímos então da azeitona. Se a gente espremer o universo, o que a gente vai encontrar? A gente encontra o amor. Por quê? Porque o amor é a matéria-prima de tudo, né? E aqui na casa também deve ser o amor a matéria-prima nossa, né? Que a gente vai trabalhar nos nossos atendimentos, que a gente vai trabalhar nas nossas palestras. Então o amor é energia vital, ela é energia necessária para a gente viver, para a gente sobreviver, né? Ela é curadora, ela é restauradora, ela é protetora, ela é incentivadora, ela é imanente a tudo, pois tudo é Deus e Deus é amor, né? Então o amor está presente em tudo. Ele está presente nos minerais, como essa atração molecular, está presente nos vegetais, formando a matéria orgânica, né, que vai se formando com a água, com os nutrientes, com a energia solar. Nos animais ele está presente como um instinto e nos homens como gratidão, compaixão e caridade. E vocês vão ver por que, daqui a pouquinho, por que a gente está falando tudo isso, onde que nós vamos chegar, né? Então, quando a gente faz os nossos atendimentos, planeja e se organiza para fazer os atendimentos na casa espírita, seja o passe, seja o reiki, sejam as palestras, né? A gente está sempre em sintonia, como vocês ouviram eu falar no início, com os nossos mentores. Com os mentores de cada trabalhador, participante, com o mentor de cada pessoa que está aqui e com os mentores da casa. A casa também tem os seus mentores, né? Que fazem o quê? Que estão aqui circundando as pessoas de energia para que elas possam trabalhar e ao mesmo tempo captando a energia nossa, física, material, para poder fazer os trabalhos que eles precisam fazer, né? Então, através das nossas orações, do nosso pensamento positivo, da nossa força de pensamento, a gente vai acumulando energia amorosa, né? Que são utilizadas pelos espíritos para educar, consolar e curar os necessitados. Então, é um trabalho conjunto que a gente vem fazendo, né? A gente falando em amor, matéria primeira e essencial do universo, eu fui olhar lá nos gregos, né? Os gregos têm várias classificações e nomenclaturas para o amor, né? Então, a primeira, eles chamariam de porneia. Porneia, que depois veio a palavra pornografia, né? Por quê? Porque é um amor, porneia é um amor, mas é um amor primitivo. É um amor que usa e abusa, né? E depois, com a evolução, nós temos um segundo nível de amor, que é o amor eros, que daí vem erotismo, né? Mas nesse amor ele já é um pouquinho melhor do que porneia. Por quê? Porque já tem um compartilhamento do amor, né? Embora ele seja um amor egoístico, já há um compartilhar esse amor. Só que aí, nesse caso, se exige
troca. Então, eu faço isso para ti, tu faz isso para mim, eu te dou isso, tu dá isso para mim, né? Então, essa troca, exigência da troca dentro desse tipo de amor. Eu quero que vocês vão se analisando e vão pensando, porque isso também é um dos objetivos da palestra, a gente poder se olhar e entender como eu vivo, em que nível que eu tô e o que eu preciso fazer para melhorar, crescer, né? Em que nível que vocês acham que vocês estão nisso aí que eu vou falando, tá? A gente vai para um terceiro nível de amor, que é filia, onde o ser já compreende o amor sem esperar recompensa. Eu amo porque eu quero amar, eu faço porque eu quero fazer, né? Por quê? Para que a pessoa que a gente ama, o seu amado, assimile essa energia benéfica e levede a massa, faça crescer, despertando a necessidade de viver feliz e ser feliz, né? O quarto nível seria o amor ágape, que a gente já vê que muitas, né, tem igrejas que chamam ágape, né? É um estágio mais elevado do amor. Os seres, possuindo energias sublimes, compartilham e vibram em todos os planos do universo, vivendo como irmãos. E a gente tem o exemplo, o maior exemplo de amor ágape é o São Francisco, né? O São Francisco, ele atraía pássaros, peixes, ele acalmava animais selvagens, né? E os seres humanos aproveitavam sua luz e o seu amor, né? Até as árvores e as rochas o sentiam como sublime representante da divindade, e com seu exemplo, na época que ele viveu, ele redirecionou a igreja, né? Propiciando muitas mudanças na época. São Francisco, então, exemplo de amor ágape. Outro exemplo que a gente vai citar aqui é de Jesus Cristo, né? Ele foi, sem dúvida, o melhor exemplo de amor ágape, que levou centenas de anos materializando o seu corpo para poder nascer na Terra, né? Vivendo e ensinando o amor divino. O amor puro cura, educa, consola, restaura a alegria e a esperança, produzindo uma fé e uma paz inigualáveis. Muito bem. Ainda temos o amor caritas, né? É um amor também fraternal. Todos nós somos irmãos, todos nos conhecemos em espírito. As aparentes dúvidas, disputas e guerras a gente entende que são transitórias e são educativas, né? Nesse tipo de amor a gente compreende que somos filhos de Deus, que somos imortais, que somos vencedores e despertamos a solidariedade, a tolerância, o trabalho, tendo a fraternidade como nossa companheira. Eu acho que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, a gente está tendo a oportunidade de exercitar esse tipo de amor, o amor caritas, né? E ainda eles classificam o amor sorge, que é o amor pelos animais, né? Que são nossos irmãos mais jovens e precisam de nós para progredir, tá? Os animais são servidores, são companheiros, ao ponto de se doarem para a gente se alimentar e para a gente se aquecer. Ao respeitar os animais, apressaríamos a regeneração do nosso planeta, né? Por isso, então, essas pessoas todas que trabalham com o vegetarianismo, né? Em respeito aos animais, né? Que são os nossos companheiros. E à medida que nós vamos entendendo e aplicando esses diferentes níveis de amor, nós adquirimos mais saúde, perfeição, e todos os problemas parece que vão se derretendo como a neve quando bate o sol, derrete, né? Dentro da nossa realidade, a gente sabe que cada um dá aquilo que pode, né? E a gente também tem que respeitar isso. Cada um está num nível de evolução, cada um tem o seu desenvolvimento, né? Mas a gente está se deparando agora com um planeta que está necessitado de uma boa limpeza e de uma restauração de valores.
Então, esse momento que nós vivemos hoje é um momento propício para isso, para a gente questionar os nossos valores, para a gente questionar como fazemos, o que pensamos e no que acreditamos. E fazer diferente. A gente falando em saúde, a gente imediatamente pensa em medicina, em cura, em atendimento médico, né? A medicina que nós usamos hoje no nosso plano, vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho das diferenças, né? Ela deveria ser uma medicina mais preventiva, né? Para não precisar ser tão curativa, porque se a gente se prevenisse, a gente não precisava estar passando por determinadas coisas, né? Eu quero aproveitar e dizer que eu estou sem máscara aqui para poder falar melhor, mas estou bem distanciada das pessoas para não ter contaminação com ninguém, tá? Então, a nossa medicina ela precisaria evoluir para uma terapia eletromagnética espiritual, que tem a ver muito com o que a gente trabalha na casa espírita, que é poderosa e perfeita na cura e na manutenção da saúde. Deve ser perguntar, vocês curam então? Sim, a gente ajuda as pessoas a se autocurarem, né? Porque ninguém cura ninguém, né? A própria pessoa que se cura, mas a cura tem que vir de dentro para fora. Uma cura de fora para dentro é difícil de se manter. Se a gente for olhar para a medicina primeira, da primeira era, uma medicina tradicional que trabalhava com dietas, com vacinas, com exercícios, com remédios, tratamentos químicos, radioterapia, exercícios, etc. Né? A medicina da segunda era, que já evoluiu um pouco dessa primeira medicina, é a medicina que a gente chama de psicossomática. E ela começa a entender que tudo que nós pensamos, a gente materializa no nosso corpo, né? E às vezes, o que nós pensamos agride tanto o nosso corpo físico de uma forma tão violenta que ele adoece, né? O corpo, então, o que ele tem que fazer? Ele tem que assimilar todos esses pensamentos que eu tenho, todas as ansiedades que eu tenho, né? E depois essas cargas energéticas densas e pesadas. E depois de dias, meses e às vezes até anos, o nosso corpo não aguenta mais isso, né? Ele não sabe como digerir isso. Há em excesso esse tipo de pensamento. E o que acontece? O corpo adoece. Tá? O Bruno Gimenez, que ele veio uma vez fazer palestra para nós, né? Ele é paulista e mora na Serra. Ele tem um centro de estudos de plantas, de florais, de fitoenergética, não é? E ele fez uma palestra para nós lá quando a gente estava no Rossi lá, né? E ele fala assim, para a gente manter a saúde, o que a gente precisa ter? Número 1, ter fé e confiança inabaláveis na vida. Número 2, conhecer sua missão de vida e viver por um propósito maior. E 3, não julgar. Daí agora eu pergunto, eu sei que é difícil para mim, é difícil para vocês, é claro, ter confiança e fé inabalável na vida. Mas a gente tem que fazer um esforço. Será que nós conhecemos a nossa missão, o nosso propósito? Nós temos um propósito maior? Ou a gente só trabalha, come, dorme e etc? A gente tem o hábito de julgar os outros? Às vezes até nós mesmos? Então, muitas pesquisas foram feitas e cientistas, né? Escreveram livros, artigos e foram percebendo a importância do pensamento positivo e de intenções nobres para que a gente possa manter a nossa saúde. Tá? Um desequilíbrio demorado em clima negativo e hostil gera materialização de doenças.
Como é que isso acontece? O pensamento, ele age nos neurotransmissores do nosso cérebro, né? Então, se eu tenho pensamento positivo, se eu tenho boa vontade, eu vou criar bons hábitos e boas atitudes. E aí eu vou ter um bom caráter e provavelmente eu vou ter um destino favorável, né? Agora, se eu tiver o inverso, também pode acontecer, né? Eu ser muito negativo, eu ter pensamentos negativos, eu ter dificuldades, eu não ter hábitos tão saudáveis, eu vou começar a arranjar mais dificuldade para minha vida, tá? A gente sabe que os neurotransmissores, então, pensamento influencia os neurotransmissores. Os neurotransmissores produzem os hormônios que fazem o nosso corpo funcionar. Se essa produção de hormônio está prejudicada, eu adoeço, né? A gente tem vários neurotransmissores. A noradrenalina, a dopamina, a acetilcolina, a serotonina, endorfinas, encefalina, ocitocina, né? Falar só da ocitocina para vocês, ela é tão poderosa que ela facilita o parto, ela ajuda na amamentação, né? Melhora as relações sociais, ajuda a combater a depressão e a ansiedade e aumenta o prazer, tá? Se eu tiver pensamentos positivos, se eu for positiva, se eu trabalhar para as coisas boas, eu vou ter bastante fornecimento de ocitocina, né? E olha só como a minha vida pode ser mais fácil. Agora, se eu não tiver, se essas substâncias forem diminuídas no meu corpo, pelo estresse, pela depressão, o que pode acontecer? Eu posso sofrer doenças psiquiátricas. Que tipo? Por exemplo, transtorno de humor, eu posso ser bipolar, eu posso um dia estar muito bem, outro dia estar muito mal, porque tudo oscila, né? Eu posso sofrer de ansiedade, eu posso ter transtornos alimentares, eu posso comer demais, comer de menos, eu posso ter transtornos sexuais, eu tenho distúrbios de sono, eu não consigo dormir ou eu durmo demais, né? Transtornos de memória, transtornos de aprendizagem, olha só, né? O TDAH que está aí nas crianças hoje que não conseguem concentrar a sua atenção e não conseguem aprender, né? Doenças neurológicas como fibromialgia, dor crônica, enxaqueca, demências, Parkinson, Alzheimer, convulsões, epilepsia e transtornos motores. Gente, é muita coisa, né? E aí a gente lembra dos romanos que eles falavam o quê? Corpore sano e mens sana, né? Ou mens sana e corpore sano, né? Então a mente sã num corpo sadio. Se a minha mente for sã, o meu corpo vai ser sadio. E a minha vida vai ser bem mais fácil. E aí nós chegamos então, essa é a segunda era da medicina, psicossomática, que é mais ou menos o que a gente já está sabendo hoje e que a gente trabalha muito dentro da psicologia esses aspectos e dentro da casa espírita a gente trabalha também, né? A medicina da terceira era, então ela vem auxiliar e complementar as duas outras, né? Na prevenção, na manutenção e na cura, levando a uma vida saudável. A gente poderia dizer que é a medicina quântica, né? Por quê? Porque ela utiliza a física do átomo, mas a física do átomo no sentido vibracional, né? Então eu entendo que aquele exercício que a gente fez inicial de relaxamento, de reconhecimento do nosso corpo, de vibrar coisas positivas, de nos ligar com os nossos mentores, de querer ajudar o outro, tudo isso está vibrando por nós, né? Utilizamos então a medicina quântica e espiritual nos nossos atendimentos espirituais, porque nós sabemos que o invisível abastece o visível de tudo. Então a gente está fazendo muito mais coisa do que a gente imagina e sabe quando a gente vem aqui na Casa Espírita assistir uma palestra, né? Ou pela internet, das pessoas que estão em casa, né? A gente está fazendo uma mudança em nós mesmos, na nossa vida, na nossa vibração, tá?
Então, o ser vivo tem como origem o espírito, que influencia o campo morfológico, que chamamos de perispírito, ou corpo quântico, ou psicossoma. Por meio do pensamento, da oração, do relaxamento, podemos penetrar no campo espiritual, levando ou recebendo ajuda nas curas que nos propusemos fazer. A gente na casa espírita fala muito do duplo etérico, né? O duplo etérico seria uma cópia do nosso corpo físico, né? A forma do nosso corpo físico, ou melhor, né? Um modelo do nosso corpo físico, tá? E se a gente trabalhar no etérico, que é o que nós fazemos na casa física, na casa espírita, a gente não vai trabalhar com o corpo físico, a gente vai trabalhar com esse nosso corpo que é mais sutil, é mais etérico, né? Então, a gente trabalhando nesse corpo, ele vai refletir no nosso corpo físico e automaticamente a gente vai restaurando a saúde, né? Da mesma forma que a natureza se restaura depois de uma tempestade. Tá? Só há duas maneiras da gente inibir ou evitar o processo de cura. Pela nossa própria mente, a gente bloqueia, a gente impede, ou por uma mente externa que domina a nossa mente, e nesse caso a gente chamaria de um processo obsessivo. Então, alguma entidade encarnada ou desencarnada externa influencia a nossa mente de forma que a gente não consegue promover esse processo de cura. E aí o que nós vamos fazer? Vamos ir para a casa espírita, vamos assistir palestra, vamos ler livro, vamos fazer passe, né? Quando tudo voltar ao normal e a gente puder fazer isso. Tá? Então, voltando de novo lá, pensamento e vontade. Pensamento e vontade são extremamente importantes. Por quê? Porque eles vão definir os nossos atos e as nossas atitudes, né? E à medida que a gente for repetindo esse hábito, né, essa fórmula, vamos gerando um hábito. Eu gosto de falar assim nas terapias, quando eu atendo os meus pacientes, né? Eu sempre dou uma tarefa para eles fazerem até a outra semana, ou até daqui a 2 semanas, né? Para quê? Para que eles comecem a criar esse hábito novo de fazer diferente. Então, o que a gente faz? A gente faz uma análise do que não está nos servindo, do que não é bom para o nosso desenvolvimento, mas que eu faço, como é que eu posso fazer diferente? Então, a pessoa vai treinar esse hábito novo até o nosso próximo encontro, tá? Por quê? Porque de pequenos hábitos a gente vai formando o nosso caráter. E o nosso caráter vai dizer o que nós vamos viver. Então, tudo que a gente vive não é por acaso. Tá? Pensamentos positivos e boa vontade nos conduzem para o céu, para viver bem, né? E pensamentos negativos e má vontade para regiões de sofrimento. Então, a gente tem um sistema de valores e de crenças que, para nós adultos, vem conosco. Para a criança está a informação, que vai se formando de acordo com os sistemas de valores familiar, da comunidade, da sociedade na qual aquela pessoa vive, né? Aquilo que nós acreditamos que é verdadeiro e que é assim, né? Isso a gente chama da crença raiz. Só que essa crença raiz, às vezes ela pode ser falsa, às vezes ela pode ser antiquada, arcaica, não estar mais adequada para o momento que nós vivemos hoje, né? Por isso que às vezes diz assim, mas o teu avô fazia isso, tu tem que fazer. Não, mas eu vivo num outro tempo, eu não vivo mais no tempo do meu avô, então eu tenho que adequar hoje aquilo que eu acredito para o momento que eu estou vivendo, né? Se a gente não faz essa adequação e se a gente não consegue, por exemplo, entender que, ok, aquilo era uma crença da minha mãe, porque ela viveu isso, aquilo e aquele outro, ou aquilo era uma crença do meu pai, e eu incorporei aquilo, mas eu não vivo o que o meu pai e o que a minha mãe viveram.
Então eu preciso adequar essa crença para mim, para o meu momento. Eu tenho que escolher o que eu acho que para mim é bom, tá? Então, se eu não faço isso, se eu fico vivendo com as crenças do meu pai, da minha mãe, da minha avó, né, da família, sei lá, desde o bisavô, era assim e continua sendo assim até hoje, sem eu analisar, pode ser uma coisa boa, se for uma coisa boa, ok, vamos manter, mas eu preciso olhar e analisar e ver, eu quero isso ou eu não quero isso, né? Eu posso criar uma desarmonia, né? E entrar em choque com a vida que eu vivo hoje, com os conhecimentos que eu tenho hoje, né? Sobre ciência, sobre saúde, sobre espiritualidade, né? À medida que a gente for fazendo essa transformação dos hábitos, a gente vai conseguindo também fazer a transformação das nossas atitudes, né? Como que a gente vai fazer isso? Se olhando, se reconhecendo, se analisando, lendo, estudando, conversando, né? E vendo o que é melhor para mim. A dor, o sofrimento, o desentendimento sempre pode nos levar para buscar soluções, né? Para a gente mudar padrões de energia, de desarmonia, né? Que nos levou àquele lugar onde a gente estava da doença, do desentendimento, da dor. Eu posso olhar para aquilo e eu posso querer fazer diferente, né? A doença é uma desarmonia e disfunção da pessoa originada pelo pensamento ilusório ao confundir o ser espiritual com o estar material, associado às seguintes causas. Então, quando eu adoeço, eu posso ter causas materiais que me levaram a adoecer. Pode ser uma causa congênita, que eu já nasci com aquela dificuldade, podem ser causas inflamatórias, tumoriais, traumáticas, eu posso sofrer um acidente, podem ser imunológicas, degenerativas, mas a real causa das doenças é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa cobiça, a crueldade, os desvios sexuais, a impaciência, a rejeição, o remorso e o ressentimento. Se a gente conseguir trabalhar essas causas, com certeza a gente vai adoecer muito menos, né? Quando a pessoa faz o seu melhor, a natureza a protege, mesmo que essa pessoa cometa erros. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente também não precisa ser tirano com a gente mesmo, a gente pode errar. E errando é que a gente aprende. Agora, se eu errar, se eu sei que aquilo que eu quero fazer, o que eu penso fazer, o que eu faço é errado e eu continuo fazendo, aí sim eu vou receber o choque de retorno, né? Eu vou sofrer a lei da ação e da reação. A toda ação corresponde uma reação. Então, qual é a minha ação e que reação eu quero, né? Quando se aprende a fazer o certo, mas erra conscientemente, então a pessoa recebe um choque de retorno. Esse choque pode ser imediato ou ele pode demorar alguns anos, ele pode vir na outra encarnação, né? Às vezes a gente pensa assim, mas eu sou tão bonzinho, eu faço tanta coisa boa, eu cuido das pessoas, eu vou na casa espírita toda semana, eu ajudo todo mundo. Mas eu estou sofrendo um choque que veio lá da minha outra encarnação. E hoje, eu fazendo o que eu faço, eu procurando ajudar os outros, eu sendo boa, eu tendo paciência, eu vindo na casa espírita, eu trabalhando, eu posso evitar muito desse choque de retorno que vinha para mim, né? Pode ser muito menos. Por quê? Porque eu escolhi um outro caminho, não aquele mesmo que eu tinha antes, né? Antes da gente encarnar, a gente planeja a nossa encarnação com os espíritos superiores. E quando a gente planeja, a gente toma conhecimento de determinadas coisas que a gente fez, que não foram muito legais, talvez, né? De nossos débitos do passado, né? E ali, quando a gente, antes de encarnar, a gente se compromete de atuar de alguma forma. Por exemplo, numa casa espírita, sendo médium na mediunidade, sendo um médico, sendo um artista, trabalhando no campo social, auxiliando os outros, auxiliando grupos, na ecologia, cuidando do planeta, né? Então a gente faz esse compromisso, de acordo com o que a gente precisa desenvolver.
Só que quando a gente encarna e começa a nossa vida material e a luta pela sobrevivência, a gente acaba esquecendo esse compromisso que a gente estabeleceu. Às vezes a gente se perde na preguiça, na improvisação, na lei do menor esforço e nós deixamos de cumprir aquilo com que a gente se comprometeu. Tá? O que acontece? Com o passar do tempo, aquela energia que a gente tinha para realizar aquilo que nós tínhamos nos comprometido, elas começam a se degradar. E aí elas se tornam deletérias, elas prejudicam o nosso corpo e geram enfermidades. Tá? Outro dia a gente atendeu uma pessoa que já trabalhava na casa, que não está trabalhando mais como médium, mas que tem energia para isso. E ela estava cheia dessa energia transbordando pelo corpo dela. Não estava ainda prejudicando, mas daqui a pouco, se ela não usar essa energia, vai começar, né, a dificultar. Então, quando existe um conflito entre o meu eu superior, que planejou aquilo que era para eu vir fazer, e o meu ego, que está doente, né, vai acontecer desequilíbrios, né, de início sutil, né, pode ser se materializando em enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, né? E aí vai despertar mais vibrações negativas. A pessoa vai começar a pensar: eu estou doente, eu estou no fundo do poço, eu só vivo num baixo astral, eu estou estressado, eu estou depressivo. E o que essa onda negativa vai fazer? Vai atrair obsessores. Então, além do mundo material que eu vou ter que dar conta, eu vou ter que dar conta do outro plano também me influenciando e gerando mais complicação. Tá? Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que contrapor a essa vibração negativa uma vibração positiva. Então eu vou sair correndo, vou para o centro espírita tomar passe, quando puder, né? Eu vou fazer oração, eu vou fazer meditação, eu vou fazer vibração para poder trocar esse padrão que eu estou emitindo, né? Eu posso juntar isso com a medicina que eu falei da era 1, eu posso ir no médico, eu posso pedir ajuda no medicamentoso, eu posso fazer da medicina 2, que é a da psicossomática, eu posso fazer um atendimento terapêutico que vai me ajudar, e eu posso fazer o 3, né, que é de vibracional, então eu posso fazer reiki, né, para me ajudar a voltar ao meu equilíbrio. Só que o que a gente tem que cuidar é quando a gente começa a fazer esses processos, que a gente se dá conta que a gente precisa de ajuda, né? Eu começo a entrar no equilíbrio de novo, daí eu respiro, daí eu fico tranquila e daí eu relaxo. Daí eu não faço mais nada, né? Daí eu não oro mais, daí eu não vigio mais, daí eu não vou na casa espírita, daí eu não faço reiki, daí eu não faço nada. Aí eu caio de novo lá pro começo, daí eu tenho que começar tudo de novo, né? E o que eu falei antes, então, vou repetir agora aqui: ninguém cura ninguém, tá? A cura, ela é uma autocura, ela é responsabilidade pessoal de cada um que quer mudar a sua vida, que quer viver melhor, né? Se o paciente ele for sensível e esperto, ele vai aproveitar essa boa fase que ele está vivendo e vai procurar uma cura definitiva, né? Vai fazer uma renovação nos seus sistemas de valores e crenças, né? Vai procurar um trabalho amoroso no bem, principalmente na caridade. A caridade não é só fazer doação de dinheiro, nem de cesta básica, de alimento. A gente pode ser caridoso com a gente mesmo, com a nossa família, né? Com a forma como a gente trata as pessoas, mas essa caridade é importante, porque ela faz parte do processo de cura. Então, para a cura, para a nossa cura definitiva, a gente precisa fazer a limpeza. Que limpeza? Limpeza material? Sim, também ajuda, né? Mas é a limpeza dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, da nossa forma de agir. Aqui o autor também fala da eteriatria, que é trabalhar com essa parte etérica do nosso corpo, que seria então os passes, a vibração, né? E a renovação
orientação do sistema de valores e crenças, nos olhar no que nós acreditamos, o que eu quero seguir, o que eu não quero seguir, o que eu quero transformar. Fazer o evangelho no lar, haver um equilíbrio entre família, profissão e religião. Às vezes a gente vê muito desequilíbrio entre a profissão e a família, entre a religião e a família, né? E a parte da caridade, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Também podemos falar do auto-perdão, auto-indulgência e auto-benevolência. Tá? E aí, então, eu vou encerrar com vocês dizendo uma frase. Consolar, educar e curar, sob orientação de espíritos superiores e sob a permissão de Deus. É graça, é oportunidade e bênção impagáveis. Então, a gente agradece a graça e a oportunidade de estar nesta casa, de poder estar conversando com vocês, de trazer essa mensagem e desejamos muita paz e muita luz na vida de todos vocês. Quem está em casa e vocês aqui também já podem aproveitar. Então, vamos fechando os olhos mais uma vez, né? E vamos nos ligando aos nossos mentores, ao nosso anjo da guarda, pedindo que eles estejam conosco neste momento, que a gente possa estar recebendo tudo aquilo que a gente tem merecimento para receber, né? Então, nós vamos depositando uma luz azul brilhante, que vai descendo lentamente pela coluna vertebral. Vocês podem ir imaginando com a gente, acompanhando essa luz descendo pelas costas de vocês, chegando até o básico, lá embaixo, e do básico vai subindo lentamente, vai ficando aqui na altura do pescoço, e agora no frontal, que é na testa, vocês vão recebendo uma luz amarela brilhante, trazendo pensamentos positivos, boas ideias, otimismo. No laríngeo, que é na garganta, vocês vão recebendo muita luz também, trazendo boas palavras, que as palavras sejam usadas somente para o bem. No cardíaco, uma luz rosa, que vai tranquilizando, acalmando, serenando. No gástrico, na altura do estômago, vocês vão recebendo muita luz verde, equilibrando todo esse sistema digestivo de vocês. No esplênico, uma luz mais forte, que filtra o sangue, que filtra, tira todas aqueles negativismos que tiver no nosso sangue. E no genésico e básico, um verde forte, luminoso, numa ponte de luz, equilibrando todo o nosso corpo, harmonizando, para que a gente possa seguir a nossa vida perfeitamente bem. Agradecendo aos nossos mentores, aos mentores desta casa, a todos os nossos amigos visíveis e invisíveis, e encerrando os trabalhos dessa noite.